Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Espero que você tenha tido uma noite de sono abençoada. Hoje, nessa manhã, nós vamos compartilhar um texto que está lá em Efésios, capítulo 4. Eu vou ler numa versão um pouco diferente, que é a mensagem. Talvez a versão que você acompanhe esteja diferente dessa. E o texto diz assim: diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui, pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados, não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem para agir com humildade ou disciplina, sem desanimar, sempre constante, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando a diferença entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos. Age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Mas isso não quer dizer que vocês sejam todos iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem o seu dom. Amém, irmãos? O texto de Paulo escreve a carta de Efésios, e um texto que ele se aplica às nossas vidas atualmente. E eu queria destacar aqui, vamos dizer assim, sobre a bênção de andar em unidade. O texto é bem claro, do início ao fim, que Paulo ele se preocupa sim com a unidade da igreja, se preocupa sim com as nossas individualidades e ao mesmo tempo ele pede que com a nossa individualidade haja unidade no corpo de Cristo. Ou seja, somos diferentes uns dos outros, pensamos diferentes, agimos diferentes diante de situações, mas nós temos que ter unidade no corpo de Cristo. E o texto fala que ele fala que eu não quero que ninguém fique de braços cruzados na obra do Senhor. Ele fala assim, eu não quero que vocês andem, eu quero que vocês corram em direção ao propósito que Deus pediu para que você fizesse. Mas que para isso acontecesse, nós precisamos, como cristãos, saber considerar a diferença uns dos outros e resolver essa diferença com o entendimento que nós temos de Cristo Jesus. E talvez seja hoje o nosso desafio como cristão, resolver as nossas diferenças com a mente de Cristo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor veio sobre essa terra para servir. Interessante que Cristo, quando esteve sobre essa terra, ele não poupou andar em unidade, nem mesmo com aquele que o traiu, que foi Judas. Antes de Judas o trair, ele lavou os seus pés, demonstrou que queria compartilhar a unidade e demonstrou humildade e confiança também com ele. E às vezes na nossa caminhada cristã, queridos, muitas situações, elas servem para que a gente pare. Muitas situações servem para que a gente deixe de caminhar, deixe de correr. Muitas situações nos levam a cruzar os braços diante do Senhor, diante da obra que o Senhor propôs para cada um de nós. Mas nessa manhã eu quero te desafiar que você, como o texto fala, não desanime, seja constante, dedique uns aos outros em amor. Saiba que aquele que está do seu lado, ele precisa tanto do Senhor quanto você. Saiba que aquele que está do seu lado, que pensa diferente de você, também carece da graça e da presença do Senhor como você carece. Portanto, nós estamos vivendo um tempo em que se fala tanto em individualidade, cada um pensa de uma forma, cada um pensa de um jeito. Mas a Bíblia não diz que nós somos, que nós pensamos iguais, mas a Bíblia nos diz que nós somos vinculados a uma unidade que é Cristo Jesus. Por mais diferente que eu pense de você, por mais diferente que eu ande como você, eu tenho um vínculo com você em Cristo Jesus. E é esse vínculo que vai com que nós possamos caminhar em unidade. Para que eu tenha a bênção da unidade sobre a minha vida, sobre a minha casa. E Paulo diz também que existe um só Deus, um só batismo, uma só fé e um só corpo. Não existe outros deuses a não ser o Senhor. Não existe a outra só fé que nos leva a Cristo a não ser a fé no Senhor. Não existe outro batismo que nós mostramos aos outros que nós reconhecemos Cristo a não ser o batismo em Cristo Jesus. Talvez seja o tempo da igreja entender que a unidade ela vai produzir
no nosso meio a bênção do Senhor, assim como o salmista fala. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque ali a bênção do Senhor se instala. E o salmista fala que essa bênção se instala quando nós vivemos em união, em comunhão uns com os outros. E o desafio que eu quero deixar nesse dia de hoje é para que você se esforce para viver em unidade para viver em unidade no corpo de Cristo onde você está inserido. Nem todos falam e fazem a mesma coisa, mas a verdade é que pela generosa graça de Cristo, cada um de nós temos um dom. Eu sou diferente de você, mas eu tenho um dom, você tem outro dom. E quando nós usamos os nossos dons e os nossos talentos em prol da obra do Senhor, a obra cresce e o Senhor é glorificado no nosso meio. Que você possa glorificar Cristo na sua vida, em tudo que você fizer. Deus abençoe o seu dia.